Então vamos lá, uma aula aqui muito importante hoje, conhecendo um pouco mais sobre como que funciona algumas funções aqui dentro do Premiere, que eu diria que elas são muito importantes, que vai maximizar teu workflow aí durante o processo de edição, tá? Alguns atalhos que eu utilizo aqui do teclado e também como configurar também algum atalho, enfim, para agilizar aí essa parte de edição, certo? Então, bora. Vamos já jogar aqui a minha timeline novamente. Mudei um pouco a posição aqui dessa câmerazinha que está me filmando aqui, que é justamente para vocês poderem ter uma noção aqui de como é que eu utilizo o teclado e o mouse. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, como que funciona o Premiere? Tu vê aqui, ó, que conforme eu vou selecionando, clicando, tá marcando uma caixinha azul aqui, né? Ó, em cada uma delas. O que acontece? Essas caixinhas, elas, os atalhos aqui, alguns dos atalhos, eles respondem aonde que vai estar essa caixa selecionada. E também dentro de cada uma delas, sempre que você tiver, pode ter várias outras subpastas aqui, ó, certo? Que ficam escondidas, vamos dizer assim. Ah, você tem muito mais aqui, ó, que não tivesse aparecendo, por exemplo, a pasta efeito, tu poderia vir aqui na setinha e entrar efeito, né? Tu encontra aqui os efeitos. Ah, eu quero voltar para projetos. Geralmente os arquivos que você vai importar e tal, eles vão estar sempre aqui, ó. Eles vão sempre estar na pasta projetos. E aqui você pode ter mais do que um projeto aberto, eles vão aparecer aqui, ó, os outros projetos também. Então, é sempre interessante você saber qual é o projeto que você está jogando os teus arquivos aqui, né? Você pode ter mais do que 2, 3, 4 projetos. Isso aqui é importante saber, certo? Nessa caixa aqui, ó, também tem várias outras, ó. Origem, controle de efeito, mix de clipe de áudio. Se eu selecionar aqui, você vai ter o volume, né, dessa faixa, desse clipe, os metadados e o mixer de faixa de áudio. É importante você saber conhecer o teu Premiere. Aqui está a minha tela de PGM, é onde que eu vou visualizar tudo que eu estou fazendo, né? Aqui embaixo. Assistia isso. Eu vou alterar e vai aparecer aqui em cima, tá? Esses gráficos essenciais aqui eu vou deixar fechado por enquanto, mas é o que você vai, quando você for legendar e tudo mais, você vai utilizar isso aí. Não é... Ou botar uma lower third, um GC, alguma coisa nesse sentido aí. Beleza? Mas vamos lá. Aqui, ó, aqui você tem essas ferramentas que você pode selecionar elas. Por exemplo, ferramenta de seleção, que você vai ter a seleçãozinha aqui do mouse para você selecionar o arquivo, tá? Qual que é o atalho para essa ferramenta de seleção? É a tecla V, ó. Eu já estou com a tecla V aqui, mas vou mudar aqui, ó, para o atalho de cortar. E agora eu vou mudar de novo aqui, ó, só no atalho, a tecla V, ó. Ferramenta de seleção, certo? O outro que a gente utiliza bastante é esse fatiar, né, que é o cortar, no caso, que você vai aplicar cortes na tua timeline, certo? Já vou exemplificar aqui também como se desfaz, né? Eu apliquei vários cortes para desfazer o corte, Ctrl Z, ó. Estou desfazendo os cortes que eu fiz. Ah, desfiz todos e eu quero refazer esse último, Ctrl Shift Z, ó. Apliquei novamente aquele corte e vou colocando novamente aqui, ó. Por exemplo, então, Ctrl Z você desfaz, Ctrl Shift Z você refaz o que você desfez, né? Então vamos limpar novamente aqui. E o atalho para a ferramenta de corte é o C. Então as duas teclas, uma do lado da outra, que vai utilizar bastante. O C e o V. Cortou, ó. Cortou, selecionou. Cortou, selecionou. Entendeu? Ou selecionou, deletou e excluiu. Vamos desfazer novamente aqui. Certo? Outra coisa, o tamanho da timeline, ó. Às vezes você tem que dar um zoom aqui, ó. Você dá um zoom, você tira o zoom, aliás, e aqui você dá o zoom, você aproxima.
para você poder enxergar e andar com mais... Ó, tá vendo que eu estou indo de frame em frame aqui, ó, navegando? Ó, aí se eu coloco aqui, ó, o zoom, se eu ficar andando aqui, eu ando bem mais para frente, né? Ó, eu não ando de frame em frame. Tô andando bastante aqui, ó. Aqui tá o meu vídeo inteiro. Esse é meu vídeo inteiro. Aqui ele tem 2 horas. Então, ele é um vídeo bem grande, né? Então, voltando aqui novamente. Então, o que nós temos? A tecla C e V, então, são os atalhos de seleção e de corte. Ctrl Z, você desfaz alguma coisa. Ctrl Shift Z, você refaz o que você desfez. Depois disso, que eu te mostrei aqui, ó, essa aqui para você dar o zoom na timeline, mas ele tem aqui, ó, o mais e o menos, que você consegue fazer a mesma coisa, ó. Observe que ali embaixo ele tá, ó, ficou grandão e aqui ficou pequenininho, quer dizer, aqui que eu tô indo de frame em frame. Então é importante você tá atento a isso. Essa mais e menos, ele funciona aqui e funciona aqui em cima também. Quando você está com o teu arquivo selecionado e você quer navegar aqui, ó, você consegue também aplicar o zoom. Tá vendo que ficou essa barrinha aqui, ó? Ele está respondendo lá em cima. É porque eu estou com essa caixa azul selecionada. Aí eu já vou aproveitar para falar sobre isso aqui também. Existe um outro atalho que é muito legal, que é o Shift e o número aqui em cima. Por exemplo, o Shift 5, eu seleciono o controle de efeito, que é algo que a gente utiliza muito, por exemplo. Você vai utilizar muita coisa, o controle de efeito, quando você vai fazer o corte, você vai aplicar uma escala, por exemplo. Ó, apliquei uma escala nesse aqui, ó, escala de 120. Ah, vou tirar essa escala. Aí eu quero dar zoom nessa timeline embaixo, ó, eu estou dando zoom lá em cima. Como é que eu faço isso? Qual é o outro atalho para me selecionar minha timeline embaixo, que é importante? Shift 3. Ó, Shift 3, eu venho para minha timeline. Viu que a minha caixa de seleção ficou azul a timeline? Então vamos lá. Shift 5 é controle de efeito, Shift 3 é a minha timeline, certo? Essa é um atalho bem importante também para a gente utilizar aí, beleza? Vamos desfazer essas escalas aqui. O que mais que nós temos para utilizar? Vamos aplicar alguns cortes aqui, que são o quê? Ó, então, a gente já sabe que o C é cortar, o V é selecionar, tá? Como que eu faço para eu navegar entre esses cortes aqui? Com essa minha agulha aqui, ó. Para mim não precisar ficar indo com a agulha no lugar que eu quero. Eu utilizo as teclas aqui, ó, as setas, tá? A seta para cima, eu volto para o corte anterior, ó. Estou voltando lá na minha timeline, ó. E a tecla para baixo, eu avanço para o próximo corte. Tá vendo? Então, vamos dar um zoom aqui para você ver, ó. Então, vamos lá. Seta mais para dar zoom. Ó, fui lá para o próximo corte, retornei para o corte anterior. O rosto das pessoas vai ficar tudo verde, vai ficar... Certo? Ah, por exemplo, outro que é interessante é essa seta para a esquerda e para a direita, que o que ele faz? Ele avança apenas um frame, ó. Estou avançando de frame em frame. Consegue observar aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, que está indo de um em um, ó. São os frames, certo? Então, para cima e para baixo avança o corte, esquerda e direita avança e retrocede um frame. Bacana? Isso aqui também é muito importante, tá? Então vamos lá, vamos tirar o zoom aqui novamente. Outra coisa que é legal de utilizar é os rótulos. Para que é o rótulo? Para que eu utilizo um rótulo? O que é o rótulo a princípio? Você muda a cor dessas timelines aqui, ó. Digamos que esse trechinho seja um recorte. Eu quero destacar ele.
E depois eu vou dizer por que eu gosto de utilizar também os rótulos, né, as cores. Vamos fazer aqui alguns cortes aqui para exemplificar. Ó, tem vários cortes, esses pequenininhos aqui são, por exemplo, algumas seleções que eu fiz para fazer um recorte. A gente vai ver lá na frente, na aula de recortes. Eu vou ensinar agora a questão do rótulo. Ó. Vamos mudar a cor desse arquivo aqui, ó, digamos, desse arquivinho aqui. Então, botão direito do mouse, vai em rótulo e coloca, por exemplo, a cor verde. Ó, ficou de uma cor diferente, né? Ó. Vamos pegar aqui mais uns dois aqui da cor verde também, ó. Verde. E esse aqui também vamos botar... Não, esse aqui vamos botar azul. Esse aqui vamos botar verde também. Aqui tu pode marcar a cor que você quer, ó. Olha como é importante isso aqui. E esse aqui vai ser azul. Estou exemplificando, tá? Por que eu gosto de colocar cores? Esse aqui é um esquema legal. Você escutou toda a tua timeline e fez vários recortes de trechos importantes de fala para fazer o recorte e editar lá na hora depois. Você fez vários e foi rotulando. Para quê? Para depois que tu rotulou tudo, você clica com o botão direito em cima de um dos rótulos, por exemplo, o rótulo verde. E eu venho aqui em rótulo e seleciono o grupo de rótulo, ó. Ele já marca todos que estão na cor verde. Aí eu dou um Ctrl C para copiar, vou lá para o final da minha timeline e colo ele lá para me editar. Vou fazer a mesma forma com os azuis. Ó. Seleciono, clico com o botão direito, rótulo, seleciono o grupo de rótulo. Ctrl C e jogo para lá também. Ó. Então eu separei eles, colori eles, e aí eu coloco, digamos assim, eu posso pôr por cor, posso separar os participantes, porque às vezes o cliente pode ter um podcast que foi 4 pessoas e cada um deles quer um recorte. E aí você vai separar por cor para saber quem é quem, o recorte de quem que você está fazendo. Interessantíssimo, não? Mas aí tem um pulo do gato. Você viu que o negócio aqui é meio trabalhoso, né? Você fez o corte aqui e tal. Então, a gente foi lá, avançou a timeline e vamos dizer que vamos fazer aqui mais 2 cortes. Ó, esse aqui vai ser azul. Eu tenho que botão direito, rótulo, azul. Tá? Ah, esse aqui vai ser verde. Botão direito, rótulo, verde. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de utilizar o atalho de teclado também. Como que eu faço isso? Vamos configurar aqui algumas teclas de atalho para cor. Presta bem atenção qual é o passo a passo. Vem aqui no Premiere, clica em editar, desce aqui embaixo em atalhos, ou o comando Ctrl Alt K, que você vai enxergar também aqui no atalho. Vamos exemplificar aqui. Ctrl Alt K. Olha aí, abriu os atalhos também. Aqui na lupinha você vai clicar em editar. Você vai escrever editar. Aí você avançou aqui, ó, para editar. Você rola aqui um pouco para baixo, vai enxergar rótulos. E aqui vai ter aquele grupo de cores que você já tinha lá também, tá? E eu utilizo sempre assim, Shift, tecla Shift, que é uma segunda função das outras teclas que a gente já tem aqui. E eu gosto de utilizar o Z, X, C, V e B. Então eu uso essas 5 cores, né, para rotular com 5 cores. Vamos lá, vamos começar aqui com o azul. Tu clicou em azul, ele vai ter aqui, ó, em atalhos, reto aqui, ó, ele vai ter uma caixinha escondida. Ó. Você clica nessa caixinha e você vai digitar as teclas para dar essa cor aí, para configurar um atalho para ele. Então a gente vai colocar aqui qual é a tecla. Se tu pressionar Shift, tu vai ver que, ó, que não tem nenhuma cor, com exceção aqui do botão, sei lá o que é essa barra invertida aqui, ó. Ó, o Z, o X, o C, o V e o B, eles estão livres, né? Então é nessa aqui que a gente vai utilizar. Então o que a gente faz, ó? Clica
e configura a cor. Eu gosto de usar o B como blue, então eu vou no B aqui, ó, Shift B, ó. Ele aplicou aqui, ó. Atalho Shift B tá para azul. Ó, já tá aqui aparecendo, ó, azul. Vamos lá. Qual é a outra cor que eu vou utilizar? O verde. Então eu venho, seleciono atalho, Shift V para verde. Tá aqui também, então, ó, o B e o V já estão utilizados. Uma cor que chama bastante atenção para mim é o amarelo também. Então vamos lá. No amarelo, clico aqui, Shift C. Coloquei o amarelo. O magenta também, para mim, é uma cor que chama bem atenção. Então, Shift X para o magenta. E, sei lá, vamos pegar aqui um rosa, aqui, ó. O rosa em Shift Z. Então, aqui a gente já tem, ó, as cores já, ó, o rosa, o magenta, o amarelo, o verde e o azul. E é assim que você configura outros atalhos, né? Eu fiz aqui o rótulo, mas você pode configurar outros atalhos para facilitar o teu fluxo aqui. Inclusive aqui que tu consegue visualizar quais são os atalhos, né? Por exemplo, ó, o C aqui, ó, que está a ferramenta de fatiar, está aqui. A ferramenta aqui de selecionar, ele está aqui, ó, ferramenta seleção. Feito isso, depois que tu fez tudo isso, você dá um OK. E aqui está configurado já os teus atalhos por cor. Ó, vamos colocar, vamos fazer uns cortes aqui e a gente vai rotular utilizando agora os nossos atalhos de cor. Selecionamos o arquivo, Shift V, ficou verde. Selecionamos o arquivo, Shift B, tá vendo? Shift C, esse aqui, Shift Z. E tu vai fazendo e colorindo e, né? A ideia não é deixar colorido e sim ser objetivo para você maximizar aí o teu workflow. Uma coisa que é importante, vamos desfazer aqui bastante dessas coisas que eu fiz aqui. Vamos olhar aqui como é que ficou. Vamos desfazer isso aqui. Os cortes. Beleza? Por quê? Então, agora a gente já tem vários atalhos configurados, mas uma coisa que eu gosto também de utilizar é as marcações, os markers. Por que eu gosto de utilizar os markers? Quando eu vou, por exemplo, escutando o meu vídeo aqui na íntegra, e eu quero, aqui eu vou adicionar uma lower third, aqui eu vou fazer algo importante, e eu não tenho isso pronto ou coisa assim, eu gosto de utilizar as marcações também. Então, a tecla M é um marker, ó. Se eu tiver com o meu arquivo selecionado, se eu aperto marker, eu insiro essa marcaçãozinha verde aqui em cima do meu mouse, aonde que está a minha agulha, ó, tá vendo? Com a marcação ali. Ele é como se fosse, ele não chega a ser um corte, tá? Mas ele é como se fosse uma marcação mesmo. Ele funciona, por exemplo, se eu vou arrastar algum arquivo e colar, ele funciona como se fosse ele cola, né, também, né? Se eu tiver com essa seleção aqui, ó, do imãzinho, eu consigo colar o arquivo, ó. E o que é legal? O que eu curto essa ferramenta? Por causa que quando eu exporto esse arquivo, depois que eu exportei, eu fechei o arquivo e finalizei. Quando eu jogo esse arquivo na timeline de novo, essas marcações elas vêm, essas guias elas vêm também. Então é importante, por exemplo, eu vou editar uma bruta, eu estou editando essa bruta, mas eu estou escutando partes que podem ser recortes. Eu já posso ir colocando marcações. Eu insiro aquela marcação e aquilo vai ficar ali para o editor que vai editar depois, ele vai poder enxergar essa marcação aí. Então isso é importante também, certo? Então a marcação, tá, mas daí beleza, eu fiz a marcação no arquivo, mas se eu quero fazer a marcação em cima aqui, ó, na minha timeline mesmo, só desmarcar, onde eu tiver a minha agulha, eu clico fora aqui na caixa preta, faço uma marcação, ó, eu inseri marcação aqui em cima. Então eu posso fazer várias marcações também, aqui. E se eu quiser navegar pelas marcações, aí eu clico com o botão direito aqui, ó, em cima, e venho e tem a opção aqui, ó, ir para o marcador anterior, ó.
ir para o próximo marcador, sabe? Isso é legal, isso é importante também. E eu posso clicar no meu marker, clico bem em cima dele, eu posso mudar de posição também, sem problema. Beleza? Esse foi um vídeo um pouquinho mais detalhado, que deu para entender aqui. Se você ficou em dúvida, volta o vídeo, né? Vê várias vezes aí se tu ficou em dúvida sobre como a gente utiliza. Tem um detalhe que eu esqueci de falar aqui, que é, por exemplo, o nosso o scroll, né? O scroll do mouse, ele funciona para rolar na timeline, ó. Consegue ver aqui, ó, que a minha timeline ela está rolando conforme eu giro o meu scroll. Então, cliquei na timeline, reduzi, ó, aumentei o zoom e consigo rodar aqui para me achar, por exemplo, algum lugar importante. Eu posso vir aqui e rodar assim, tá? Mas utiliza esses atalhos de teclado, tá? Utiliza o máximo que tu puder, porque ele vai maximizar isso aqui, ó, vai fazer você ganhar muito, muito, muito tempo, certo? E se tiver alguma dica, algum atalho legal aí que eu esqueci de falar também, traz pra gente aí, a gente vai também ficar feliz em poder agregar aqui no nosso workflow aí, certo? Um abraço, valeu!